Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21. Quando chegamos nesse ponto, encontramos Jesus no templo, no átrio das mulheres. Quando Jesus chega em Jerusalém, no capítulo 19, verso 28, Jesus ele não se movimenta em muitos lugares. Geralmente você vai encontrar Jesus no templo, ou no Monte das Oliveiras, ou em Betânia, na casa provavelmente dos seus amigos Maria, Marta e Lázaro. E com frequência Jesus está no templo praticando ensino, entrando em embates, fazendo purificação, expulsando cambistas e tudo mais. No capítulo 21, então, nós encontramos Jesus no átrio das mulheres, porque ele observa uma oferta que uma viúva pobre fez. Isso só seria possível se ele estivesse no átrio das mulheres. Há uma tradição que diz que no átrio das mulheres haviam vários gasofiláceos, onde as pessoas faziam as suas ofertas em dinheiro, não apenas as mulheres, mas homens também que passavam por ali. E você encontra então no capítulo 21, o primeiro registro, de Jesus observando a oferta da viúva pobre. Tremendo esse primeiro momento do capítulo 21. Depois, a partir do verso 5, nós encontramos uma palavra profética de Jesus a respeito da destruição do templo. Entenda o seguinte: o templo de Herodes é o terceiro templo. O primeiro templo foi o templo do rei Salomão. O segundo templo é o templo de Zorobabel, que Zorobabel reconstruiu no período do pós-exílio babilônico, mais ou menos em 520 a.C., e depois foi destruído no período interbíblico. E este templo que Jesus está é considerado o terceiro templo, o templo de Herodes. A obra desse templo foi algo tão surpreendente que foi considerado no mundo antigo uma das 7 maravilhas, ou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Herodes o Grande começou a construir esse templo em 19 a.C. e só terminou, não ele, mas os seus filhos, outros imperadores, outros governadores da Judéia, só no ano de 64. E 6 anos depois, no ano 70, foi destruído. E acontece então o cumprimento dessa profecia que Jesus está dando aqui até o verso 24, ok? A partir do verso 25, encontramos Jesus falando da sua segunda vinda. Numa leitura rápida, você pode misturar as profecias e não perceber a diferença do tempo de uma para a outra, mas a diferença é grande. E do verso 25 em diante, a gente encontra Jesus falando sobre os fenômenos naturais que estão relacionados à segunda vinda do Senhor para cá, ok? A partir do verso 34 e até o final do capítulo, a gente encontra o que encontramos também em Marcos e Mateus, advertências de Jesus aos discípulos para que cuidem da sua vida e vigiem para que a segunda vinda não os pegue de assalto, ok? E eu observo isso, eu chamo a sua atenção para o verso 34, que diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. É claro que nós precisamos ter alguns cuidados da vida. Precisamos sim cumprir as nossas responsabilidades como servos de Deus, discípulos de Jesus, mas também precisamos cumprir nossas responsabilidades como pai, como marido, como homem, como cidadão, como membro de uma comunidade, como cidadão na nossa cidade. Precisamos sim cumprir essas nossas responsabilidades. No entanto, há um ponto de desequilíbrio quando nós vivemos apenas em função de cuidar de nós mesmos, satisfazer as nossas
necessidades e desejos, de maneira que toda a nossa vida possa se resumir em satisfazer as nossas próprias vontades, adquirir riquezas e tudo mais. Isso certamente é um desequilíbrio. Temos que cumprir todas as nossas responsabilidades como gente, como pessoa, mas o que deve tomar de fato a nossa vida, o nosso foco, o foco da nossa vida é o reino de Deus. Cuidar das coisas do reino de Deus, porque somos cidadãos do reino de Deus. E precisamos sim cuidar da nossa espiritualidade por causa do fato de que Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Okay? Há muitos textos nos evangelhos que nos lembram disso, nos exortam a confiar em Deus. Nós cumprimos todas as nossas responsabilidades, mas também cuidamos dos interesses do reino do nosso Pai, gastando a nossa vida na implantação do reino de Deus, fazendo a sua vontade, cumprindo o nosso chamado e a nossa vocação. Assim, é a melhor maneira de gastarmos a nossa vida. Que isso lhe seja um conselho da palavra de Deus, de Jesus, para vigiarmos, para que a gente não seja consumido pelos cuidados da vida e deixemos de lado os propósitos eternos do seu reino para cada um de nós. Faça uma boa leitura do capítulo 21 de Lucas, muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.